Bom dia a todos e todas. Que bom podermos começar, mas esta manhã de quinta-feira, buscando refletir em torno da obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Um livro que nos traz tantas possibilidades de reflexão sobre o nosso papel, sobre a nossa própria identidade. E eu os convido para que possamos juntos hoje estarmos estudando o capítulo de número 24, que tem como título A Reconquista da Identidade. Neste capítulo, nós vamos ver que Joana nos propõe uma reflexão sobre a nossa própria identidade e traz para nós que a imaturidade psicológica do homem nos leva a anular a nossa própria identidade face aos receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. A timidez muitas vezes confunde o homem, fazendo com que os complexos de inferioridade lhe aflorem, afastando-o do grupo social ou propelindo-o à tomada de posições que lhe permitam impor-se aos demais. A violência latente vai se desvelar, disfarçando ali os medos que lhe são habituais. É meio dentro daquilo que a gente já vinha estudando, né? Quando Joana fala, em um dos capítulos anteriores que nós estudamos, que muitas vezes o indivíduo, ele, para que não seja magoado, para que ele não seja, ele já assume aquela postura, né, de defensiva. Então, é um pouco aquela coisa. Então, antes que me batam, eu vou bater. Então, ele se torna essa pessoa, né, muitas vezes ali, que se manifesta de forma agressiva diante do mundo, não necessariamente porque ele seja agressivo, mas ele está manifestando seus medos, suas inseguranças nesse comportamento, né? Então, Joana vai continuar aqui trazendo para a gente que normalmente, né, o que vai ocorrer é que quando se oculta a identidade, muitas vezes o que se faz é mascarar essa nossa própria identidade com personalidades temporárias, que nós consideramos ideais, cada um a seu turno, e que normalmente nós copiamos de comportamentos de pessoas que, a nosso ver, são pessoas que refletem aquilo que nós gostaríamos de ser, ou pessoas que aparentemente triunfaram, que são tidas como pessoas modelos, tanto positiva quanto negativa, aquelas que quebraram a rotina e que de alguma forma fizeram ser amadas ou temidas. Isso apesar, né, de parecer algo, poxa, mas as pessoas fazem isso, a gente vê no nosso próprio comportamento dentro das mídias sociais. O que são os influencers da atualidade? Nada mais são do que pessoas capazes de influenciar outras, influenciar em comportamentos, condutas, justamente porque as pessoas fogem, né, de buscar ou manifestar a sua própria identidade diante de outras. E aí a gente copia modelo para que a gente possa ser aceito, copia modelos até mesmo emocionais, posturas que nós admiramos em outras pessoas. Gestos, maneirismos, trajes e ideologias são copiados, assumindo então esse comportamento. Comportamento esse que a gente exibe, a gente consome, até que a gente passe para outros modelos em voga que vão nos despertar o interesse. E aí é como se todos nos tornássemos atores, porque na superficialidade da encenação, a gente acaba por se asfixiar, mas se conflitando em razão da postura insustentável que a gente se vê obrigado a manter. Com o efeito do desequilíbrio, a gente passa a fingir também em outras áreas, evitando uma atitude leal e aberta, né, sempre sinuosa, que vai constituir o artificialismo com que a gente se reveste. Vulnerável aos acontecimentos do cotidiano, sem identidade, se torna uma pessoa de difícil relacionamento,
vez que a sua primeira preocupação é agradar, não sendo isso coerente com a sua realidade interior. E mutilando-se psicologicamente, abandona, sem escrúpulos, os compromissos, as situações, as amizades, que de momento lhe pareçam desinteressantes ou perturbadoras. Então, são aquelas pessoas que querem tanto agradar, querem tanto fazer bem, que se cobram tanto, que começam a cobrar tanto dos outros também, e com isso distanciam-se da realidade de tantas outras. No mundo atual, no mundo virtual, das amizades desse mundo de redes sociais, nós poderíamos trazer ainda reflexão em torno daquelas pessoas que não conseguem dialogar com aqueles que pensam diferente de si, pois trazem tão intensamente essa necessidade de serem aceitas, de agradarem, de não entrarem, né, em pontos ali, que não conseguem falar daquilo que elas divergem. Então, elas preferem o quê? Não, vamos nos afastar. A falta de identidade, então, vai criar um indivíduo sem face, dissimulador, com loquacidade que obscurece as suas reais impressões, sustentando condicionamentos cínicos para a sobrevivência da representação. Cada criatura é a soma das próprias experiências culturais, sociais, intelectuais, morais e religiosas. O seu arquétipo ele é caracterizado pelas suas vivências, não sendo igual ao de outra. A sua identidade é a individualidade real, modeladora da sua vida, usufrutária de seus atos e realizações. No variado caleidoscópio das individualidades, surge o grupo social das afinidades e interesses, das aspirações e trocas, da convivência compartilhada. Os destaques são aquelas de temperamento mais vigoroso que o grupo necessita, na condição de líderes naturais, de expressões mais elevadas, que servem como uma espécie de meta para os que se encontram na retaguarda. Nenhum contrassenso ou prejuízo em tal tipo de exceção. A generalidade é o resultado dos biotipos de nível equivalente, sem que sejam pessoas iguais, que não as existem, porém, com uma boa média de realizações semelhantes. Quando nós pensamos no processo reencarnatório, nós vamos entender que muitos de nós recomeçamos essa existência física sob injunções conflitantes que nós precisamos enfrentar, sem fugir dos objetivos que a vida a todos nós destina. Cada um é uma realidade individual. Ninguém é melhor ou pior face à sua tipologia. Existem aqueles que são mais ou menos dotados, com maior ou menor soma de títulos, de valores. Porém, nenhum de nós está isento dos equipamentos que são hábeis para o nosso crescimento, para alcançar o ideal desafiador que luz à nossa frente. É um dever emocional que cada um assuma a sua identidade, conhecer-se e deixar conhecer. E quando a gente lê isso em Joana, a gente não está querendo dizer daquela pessoa que diz assim: ah, mas eu sou colérica mesmo, então você é assim. Eu nasci assim, você sempre assim. Naquela perspectiva da síndrome de Gabriel. Não é nesse sentido. O que Joana se refere não é a necessidade do indivíduo viver as suas deficiências, impondo essas suas deficiências no grupo social que se encontra. Mas o que ela está querendo dizer é que a gente não precisa escamotear os nossos próprios limites e anseios ainda não logrados, mantendo falsas posturas de sustentação impossível. É o compromisso existencial que vai pouco a pouco nos levando a um equilíbrio que reflete o nosso amadurecimento emocional. Todos os indivíduos que se encontram na Terra estão em processo de evolução. Conseguida uma etapa, outra vai se apresentar para cada um de nós para que a gente possa superar, para que seja o próximo passo da nossa trajetória evolutiva. A satisfação, a parada no patamar alcançado, no nosso atual estágio, nos levaria ao tédio
o cansaço da vida. Aventurar-se no bom e profundo sentido da palavra é a estimulação de valores, a revelação dos conteúdos íntimos, uma proposta de experiência nova. A ansiedade e a incerteza decorrentes do tentame fazem parte dos projetos da futura estabilidade psicológica, do armazenamento dos dados que cooperam para uma vida estável, realizadora e feliz. Os insucessos e preocupações durante a empresa tornam-se inevitáveis e são eles que dão a verdadeira dimensão do que significa lutar, competir, estar vivo, ter uma identidade a sustentar. Desse modo, o indivíduo tem o dever de enfrentar-se, de descobrir qual é a sua identidade e, acima de tudo, aceitar essa sua identidade. A aceitação, ela faz parte do amadurecimento íntimo, no qual os inestimáveis bens da vida somam a consciência, que passa a utilizá-los com sabedoria, engrandecendo-se na razão direta que os multiplica. A sociedade, ela é constituída por pessoas de gostos e ideais diferentes, de estruturas psicológicas as mais diversas, que se harmonizam em favor do todo. Das aparências, das aparentes divergências, vai surgir, então, aquele equilíbrio possível para uma vida saudável em grupo, no qual uns aos outros se ajudam, favorecendo o progresso comunitário. Então, aquele que é frágil em determinada área dá suporte, recebe suporte de quem já está mais vivido naquela área. E quem já tem mais experiência, então vamos trocando o tempo todo. O descobrir-se que a própria identidade é única, pessoal, em decorrência de muitos dos nossos fatores, vai favorecer a manutenção do bem-estar íntimo, porque a gente não vai precisar ficar mascarando quem a gente é, não vai precisar fugir, de nós mesmos, porque isso só nos atormenta e é inútil, porque a própria vida nos coloca em situações em que nós precisamos manifestar essa nossa identidade. Quem foge da realidade se torna uma espécie de neurótico, padecendo de estados oníricos de pesadelos, que passam a área da consciência em forma de ameaças ditas por acontecer, com um mundo mental povoado de fantasmas que não consegue diluir. Aceitando-se como se é, possui-se estímulos para se autoaprimorar, superando limites e desajustes por educação, disciplina e lutas empreendidas em favor de conquistas mais expressivas. Somente através da aceitação da nossa identidade, sem disfarces, poderemos adquirir o amadurecimento psicológico que vai nos capacitar para uma existência ideal, libertadora. A própria identidade é a vida que se manifesta em cada um de nós. Então, que nós possamos entender que quando a gente fala da necessidade de se conhecer, do autoconhecimento, do autoencontro, é justamente para que nós possamos enxergar quem nós realmente somos, entender qual o nosso papel, sem que a gente precise estar no mundo copiando modelos ou copiando padrões de conduta que não necessariamente refletem os nossos ideais maiores, as nossas aspirações íntimas, as nossas necessidades de progresso. Que nós possamos entender que estamos todos no mundo, neste mundo, para que possamos nos ajudar mutuamente. Que não há quem seja melhor ou pior. Que não há líderes que expressem a verdade divina. Todos nós estamos em construção. Todos nós estamos em aprendizado. E que é preciso que renovemos nossas atitudes e nosso padrão mental para que possamos nos manter equilibrados, conscientes, lúcidos, para enfrentar os desafios da vida. E que, a aspereza e a dureza
muitas vezes das situações que ocorram, né, que ocorrem em nossas vidas, não nos tirem, né, a ternura, a doçura e a vontade de fazer o bem e de trabalhar para que a luz que ainda fica lá tão escondidinha dentro de cada um de nós, ela possa se expandir, ampliar e que nós possamos a cada dia trabalhar para ofertar a esse mundo que tão generosamente nos recebe a nossa melhor versão. Muita paz para todo mundo, que Jesus nos abençoe, que tenhamos um dia de muita harmonia, de muito equilíbrio, de muita união entre os irmãos. Vamos vibrar pela nossa pátria, vamos vibrar por nossos irmãos. Não importa se pensam diferente de nós, é hora da união, é hora de entendermos que todos somos filhos de Deus, que todos somos importantes, que todos merecemos respeito, que todos merecemos ser amados, que possamos andar de mãos dadas, como já dizia o poeta. Que Deus nos abençoe.